Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos ao Montessori. Hoje vamos falar sobre Montessori na escola pública. E para falar sobre este tema tenho uma convidada especial, Joana Rebelo, guia Montessori e cofundadora da Escola Montessori do Porto. A Joana é mãe de 2 meninas, psicóloga, é madeirense e desde pequena que diz sentir-se um ser como os outros. Após terminar a formação em psicologia, decidiu abraçar um projeto de voluntariado que a levou até ao Equador. Foi lá que conheceu a Rebeca e o Maurício e descobriu a pedagogia Montessori. De regresso a Portugal, procurou formação em pedagogia Montessori e iniciou o curso de guia Montessori para crianças dos 3 aos 6 anos em Santiago de Compostela, um curso reconhecido pela AMI, que já aqui falámos, que é a Associação Montessori Internacional. Desde então, tem partilhado esta paixão em workshops por todo o país, ao mesmo tempo que abraçou novos projetos, nomeadamente a Escola Montessori do Porto, estando agora com mais um desafio em mãos, que é o de levar Montessori à escola pública. Olá, Joana! Ora viva, Mara! Obrigada aqui pelo convite, antes de mais. Olá, Joana, bem-vinda. Eu é que agradeço a sua disponibilidade e estar aqui para conversarmos sobre isto que nos apaixona, não é? Que é Montessori. Joana, gostava muito, se fosse possível, de regressarmos um bocadinho assim ao Equador, a essas memórias e de como é que Montessori entra na sua vida no Equador. Toda uma aventura, Mara. Eu gostava agora de viajar até porque de facto foi muito bom. A certa altura na nossa vida, portanto, eu e meu marido decidimos deixar os nossos trabalhos, vender a nossa casa, que morávamos lá 3 meses, Sim. E abraçar aqui um projeto, embarcar aqui num projeto de voluntariado no Equador, trabalhar em quintas de produção biológica, porque nós íamos lá trabalhar na terra. Não havia ainda meninas. Não havia ainda meninas, eu tinha acabado de perder um bebê e portanto foi assim toda uma revolução na nossa vida, foi mesmo assim que uma lufada de ar fresco e pensamos, bem, não aconteceu, portanto vamos fazer coisas que se calhar com filhos vamos ter a oportunidade de fazer, então vamos. E resolvemos mudar de áreas, concorremos assim ao projeto sem achar que iríamos ser selecionados, até porque nenhum de nós tinha muita experiência na área da agricultura, mas fomos selecionados e fomos. E numa das quintas, nós trabalhamos em várias quintas, e numa das quintas tive a oportunidade de conhecer uma rapariga absolutamente incrível, a forma como ela via a vida, a forma como ela comunicava, a forma como ela raciocinava sobre as coisas, a forma dela estar, assim uma serenidade, era assim, parecia um ser do outro mundo. E eu quis perceber exatamente como é que esta rapariga tinha chegado a ser assim, como é que tu te transformaste neste ser tão equilibrado, que és, ainda por cima era mais nova do que eu achei que era assim uma coisa, como é que é possível, uma pessoa tão madura, ainda por cima mais nova do que eu, quer dizer, tem menos experiência de vida do que eu, não quer dizer que eu fosse uma grande referência, mas ainda por cima tão novinha. E percebi efetivamente que ela tinha estudado numa escola, uma escola Montessori, num projeto criado pela Rebeca e pelo Maurício Wild. A Rebeca tinha feito formação Montessori em Londres já há muitos anos e o que a motivou foi de facto os filhos e a dificuldade que ela teve de encontrar uma escola adequada para os filhos. Ela começou com um projeto incrível no Equador, com salas Montessori, com toda uma ligação. E esta rapariga, só para que se perceba, esta rapariga é essa Rebeca? Esta rapariga era a Paulina. Que estudou... Já era uma senhora que tanto Pronto, só para percebermos, porque a Joana fala muito rápido. As pessoas do Porto falam assim muito rápido. Nós vamos despachar isto em 10 minutos. Não, para que percebam, portanto, a Joana conheceu uma aluna, a Paulina, desta dita escola Montessori no Equador. Exatamente. E, portanto, eu vivi na quinta da Paulina. Portanto, a Paulina produzia ali, tinha uma série de produtos hortícolas biológicos,
E eu estive a viver com ela, a trabalhar na quinta dela e achei de facto um ser fora de série e, portanto, fui conhecer onde é que ela tinha estudado. E percebi que ela tinha estudado de facto aqui com a Rebeca e com o Maurício, portanto, a Rebeca que tinha formação Montessori e que criou toda esta escola, várias, não é? Criou vários centros, várias escolas Montessori, ainda que o projeto se chamasse Pestalozzi, mas nada tem a ver com Pestalozzi, isto foi há toda uma história por causa do nome, mas de facto era uma escola com não era exclusivamente Montessori, era aqui de metodologias ativas, mas tinha um forte centro e uma forte base Montessori. E a Joana teve a oportunidade de conhecer esta dita escola ou já não existia nessa altura? Sim. Conheci. Portanto, eles tiveram vários polos. Portanto, a escola que eu conheci não foi a original, ainda que eu tivesse sido também a original, que era assim um domo, num espaço com janelas a toda a volta, tudo em madeira. Era assim fora de série, no cimo de uma montanha. Enfim, lindo, lindo, lindo. E, entretanto, a escola que eu conheci já foi um segundo ou um terceiro até espaço que eles tiveram, numa comunidade que eles criaram, tinha uma moeda própria, enfim, tinha toda uma dinâmica à volta desta forma de viver e de estar, onde integravam aqui as comunidades andinas. Pronto, era um projeto muito, muito giro. Mas, portanto, aqui nas escolas deles, portanto, eles aplicavam a pedagogia Montessori e, de facto, eram ambientes maravilhosos. Que a deixaram certamente assim de boca aberta. E a Joana, antes de contatar com esta rapariga e saber que ela tinha sido estudante numa escola Montessori, a Joana, na sua formação académica, já tinha falado sobre Montessori ou não? Não. Nunca tinha. Então foi assim o primeiro contacto. Foi o primeiro contacto que tive com Montessori. E entrar naqueles espaços, entrar naquelas salas, depois eu fiz formação com eles davam formação também. Sim. Eles escreveram uma série de livros, eu andei a ler os livros deles, depois fui fazer formação com eles, fizeram uma formação intensiva 2 semanas e eu estive lá com eles. E conhecer aqueles espaços, entrar naqueles espaços, manusear os materiais, era tão convidativo, dava tanta vontade de mexer e de aprender, e eu que sempre tive alguma aversão às matemáticas, o meu forte sempre foi muito mais as línguas, eu devia ter vergonha de dizer isto, mas não tenho vergonha nenhuma, eu só com 30 anos é que consegui compreender, ou 29, 29, eu consegui compreender o que era a raiz quadrada, ou como é que a raiz quadrada era um botão na máquina e já está. Sim, exatamente. E ali eu percebi o que era a raiz quadrada e aquilo foi espetacular, foi toda uma descoberta. E toda uma vontade de explorar e de brincar, não é, com todos aqueles materiais e aprender a brincar. Eu pensei, como é que eu não soube disto antes? É isso, acho que é uma sensação comum, muitas vezes aqui dizem, como é que o mundo não sabe disto e como é que eu não sabia que isto existia, não é? E Joana, e o seu marido também ficou assim entusiasmado? Lembra-se daquilo que sentiram quando a Joana começou a descobrir isto e a embrenhar-se nisto Montessori? Lembra-se de ter sentido, é isto, eu quero fazer isto da minha vida, ou isto foi-se construindo depois com o tempo? Isto foi-se construindo, porque isto era muita informação, era muita novidade de uma vez só, não sabia exatamente o que ia fazer com isto tudo que estava a receber. Sim. Mas eu percebi claramente que isto era um conhecimento que mais pessoas tinham que ter, as pessoas tinham que saber que isto existia. E eu ainda me lembro eu não era propriamente uma grande fã da escola, eu lembro-me perfeitamente de pensar, mas se a minha escola tivesse sido assim, eu ia para a escola com muito mais entusiasmo, isto ia ser muito mais divertido, claro. Eu ia aprender com outro gosto. Sim. Não era simplesmente para passar nos testes e para cumprir currículo, eu ia aprender com vontade, porque depois eu começava a pensar, o que é que eu me lembro do primário, o que é que eu me lembro mesmo do secundário? Uma parte dos conhecimentos que eles lá vão. Portanto, lembro de algumas coisas que se usam no dia-a-dia, mas são poucas. Mas assim recordações felizes, não é? Que provavelmente quem tem a oportunidade, e se calhar a Joana também já teve a oportunidade de falar com pessoas, o próprio Gabriel Salomão estudou numa escola Montessori, não é? E ele diz que se lembra de olhar para a escola com 12 anos e sentir que era a casa dele. Acho que isto é maravilhoso, isto diz tudo sobre uma escola, não é? Completamente, é uma continuação. É mesmo, e quem nos dera que as nossas crianças, não é? Que todas as crianças do mundo sentissem isto em relação à sua escola, não é? Que nós sabemos bem que, infelizmente, que não é assim. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Então, e depois? Fez esta viagem, esteve lá... Exatamente. Era um projeto de 1 ano. Sim. Foi 1 ano que esteve. Temos 1 ano. No final deste projeto de 1 ano, claro que o contacto que eu fui tendo com o Montessori, depois visitei várias vezes a escola e tive várias vezes com o Maurício e com a Rebeca, tive ali, ao longo do ano, claro que a formação foram ali 2 semanas, mas eu fiquei mesmo com muita vontade de saber mais. E quando terminou o projeto do Equador, regressamos a Portugal, e eu estava grávida. Então tinha aqui uma dupla missão, não é? Queria espalhar aqui, queria a palavra que existia Montessori, mas depois também queria encontrar um espaço para a minha filha que fosse de encontro àquilo que eu tinha visto. Porque achei que ia ser maravilhoso ela ter a oportunidade de crescer num espaço assim.
Então, cheguei a Portugal, portanto, tinha esta vontade de partilhar e quis saber onde é que podia fazer formação. E andei à procura, para além das escolas, andei à procura de várias escolas, e encontrei uma no Estoril, a Lisbon Montessori Nursery School, e formação só encontrei em Santiago de Compostela. E fui fazer formação de guia. A minha formação de base, de facto, era psicologia. Eu tinha alguma renitência a ver se conseguia participar, mas efetivamente o que exigiam era o curso, alguma licenciatura de base, independentemente da área em que fosse, e podia fazer a formação de guia. Então, Claro, aqui para esclarecer, para quem nos está a ouvir, porque eu confesso que não tinha essa informação, portanto fica aqui para todo o auditório, digamos assim, para entenderem. O curso de guia em Montessori corresponde a professora, digamos assim. Para ser reconhecido em Portugal, a pessoa tem que ter uma licenciatura de base ligada à educação. Isso. Para qualquer pessoa, obviamente, pode fazer o curso de guia. Pode ter, e tem que ter uma licenciatura também, mas se não tiver de base educação, não é reconhecido. O que é que isso significa? Ao não ser reconhecido em Portugal, até pode tirar o curso e até pode ser para o seu uso pessoal, não é? Acho que é muito válido quem tiver essa oportunidade, mas para trabalhar numa escola é necessário que seja reconhecido, não é, Joana? Isso é importante. Eu depois fui fazer a licenciatura em Educação de Infância. Sim. Portanto, eu depois andei ainda por aí. Porque o seu interesse era de facto ser guia, era isso? Exatamente. Eu queria trabalhar com as crianças. Com as crianças. Depois de perceber tudo aquilo, todo o potencial que todos aqueles ambientes preparados tinham e o incrível que era poder acompanhar as crianças num desenvolvimento tão saudável, pois era isso que eu queria fazer. Sim. Então pronto, a Joana veio do Equador, procurou formação, fez a formação em Santiago de Compostela. Exatamente. Regressado ao Porto novamente. O que é que continuava sem nenhuma resposta para as minhas filhas, para a minha filha. Né? Portanto, quando acabei o curso já tinha outra, porque o curso são 2 anos e eu acabei por fazê-lo em 3, porque entanto teve outra filha pelo meio, e continuava sem resposta. Comecei eu na altura ainda não tinha acabado o curso e já me tinham lançado o desafio: Joana, tu podias contar-nos um bocadinho do que é que andas a aprender? Mas eu nem acabei o curso, eu lembro-me perfeitamente, eu tinha acabado o primeiro ano, sim, ia começar o segundo, mas tu já sabes imensas coisas, falta todas as últimas partes de matemáticas, portanto conta-nos aquilo que já sabes. Então eu comecei a dar formação, pequenos workshops de introdução, sim, à pedagogia, sim, como é que as pessoas podiam aplicar algumas coisas em contextos simples, sem ter que mudar o ambiente todo, porque às vezes estas mudanças implicam muito tempo e muito investimento, mas que mudanças pequenas que as pessoas podiam aplicar. E havia isto foi há quantos anos, Joana? Eu comecei o curso em 2014, terminei-o em 2016 e em 2015 já comecei a dar formação. E nessa altura, se compararmos, a minha pergunta é no sentido, entre essa altura e agora, houve um interesse crescente, certamente, sim, não é? Sem dúvida. E nessa altura as pessoas ficavam assim estranhas, ou certamente, não é? O que é isto, sim, do ambiente preparado? O que é isto, sim, não é? Sim, todos os termos, só que depois as pessoas, quando viam, quando experimentavam, fazia-lhes tanto sentido, e tinha professores e pais a dizerem: pois realmente isto é uma coisa tão simples, como é que eu não pensei nisto antes? E que faz sentido, não é? Que depois a verdade é essa. É mesmo, é simplificar as coisas, é voltar a envolver as crianças no seu dia-a-dia, é pô-las em movimento, aprender em movimento. Às vezes são coisas tão simples que podemos fazer e que promovem tanta diferença e contribuem tanto para a autoestima, para a autoconfiança, para este sentir que fazem parte do sítio onde estão, seja na família, seja na comunidade onde estão inseridos, numa pequena comunidade escolar, o que quer que seja. Joana, não sente que às vezes Montessori é regressar um bocadinho às origens? Eu às vezes sinto isto com a minha própria experiência. Eu tenho quase 40 anos e eu lembro-me do meu jardim de infância, porque era assim que se chamava, de já ter... Agora lembro-me disto, não é? Nunca me passou pela cabeça também, mas há coisas que eu me lembro que eram muito Montessori. E é isso, é voltar a fazer todas estas coisas, é tornar-nos parte, não é, do meio onde estamos inseridos e dar-nos aqui algum espaço, e dar espaço às crianças para serem e para se desenvolverem e para crescerem e para fazerem as coisas e para tomarem decisões, naquilo que podem tomar decisões naturalmente, para serem partícipes ativos, não é? Sim, sim. Porque queremos cidadãos ativos, não queremos cidadãos passivos e que simplesmente aceitam tudo, não é? Aceitem tudo e repitam aquilo que se lhes diz. Portanto, queremos, e para isso temos que dar este espaço desde logo. Porque é aqui que começa, é dos zero, não é? É dos zero que começa. Às vezes há aqui um bocadinho a ideia que não, mas sim, é a partir dos zero.
assim que nascem já estão no ambiente, não é? Portanto, já é a nossa um lugar. É isso, um lugar, temos que lhes dar esse espaço. Joana, esta paixão por Montessori, que aconteceu assim ao acaso, como já aqui ouvimos, transformou-se aqui uma coisa muito séria, porque, entretanto, a Joana cofundou a Escola Montessori do Porto, que acho que quem sabe destas coisas de Montessori já deve ter ouvido, é uma escola de referência. Há quantos anos é que existe, Joana? E começou em 2018. 2018, pronto. E mas há uns anos que queríamos que tivesse começado, mas foi quando foi possível. Porque foi possível, no sim. seguimento de dar formação, portanto, eu comecei a dar formação para espalhar aqui um bocado e para contar um bocadinho sobre a pedagogia, mas sim. também para encontrar pessoas que comigo, porque eu sozinha não me sentia capaz, quisessem avançar com um projeto. Certo. De uma escola. Na altura começamos com a associação, e começamos com a Associação Montessori, a Associação Portuguesa Montessori, que entretanto depois seguiu outro rumo, mas não era suficiente, porque isso permitia-nos alargar aqui a formação e a informação e passar, portanto, partilhá-la, mas continuávamos sem resposta para os nossos filhos. E, portanto, numa das formações, não é, que conheci estas pessoas com quem formamos a associação, e depois continuamos então aqui, começamos com o projeto de escola, e tínhamos inclusivamente já um sítio inicial pensado, só que entretanto depois não foi aprovado pelo Ministério da Educação, aquilo foi assim, já tínhamos um projeto de arquitetura, tínhamos tudo, sim. Enfim, foi muito duro. Há sempre muita burocracia, não é? Em torno destas coisas. Um investimento muito grande, porque na verdade não é muito difícil aplicar a pedagogia Montessori, ou seja, em termos pedagógicos... Até é mais simples, não é? É muito simples, é muito simples, ou seja, está muito alinhado com as OCEPs, ou com as orientações curriculares, portanto... É só encontrar um caminho diferente para lá chegar, mas portanto chegamos a todas, sem questão nenhuma, porque não é difícil aplicar a pedagogia. Sim, essa ideia, é importante ficar esta ideia que não é difícil, o difícil é a burocracia para permitir implementar um projeto desta dimensão. E Joana, o investimento, claro, temos de ter sempre isso em conta. Não é só a vontade, é investir. E deste caminho percorrido, portanto, da Escola Montessori do Porto, que existe desde 2018, até agora, e daquilo que já foi realizado, o que é que deixa assim a Joana com muito orgulho? Bem, o que é que me deixa com muito orgulho? Pois o sentir que conseguimos chegar a cada vez mais pessoas, o sentir que a escola vai crescendo, e a escola vai crescendo com as famílias, e vai crescendo com as crianças, e vai crescendo com os colaboradores todos que temos connosco, e vai crescendo com todos os professores que temos da parte da tarde, ou seja, esta família que vai crescendo... A escola, quando começou, nós arranjamos entanto um espaço, só que o espaço precisava de obras e nós tínhamos as famílias a dizer, mas eu preciso da resposta agora. Sim. Então a escola começou em minha casa, com 15 crianças, porque nós tínhamos que começar, as famílias precisavam agora, era setembro, né? Agora estávamos já prestes a chegar ao início do ano letivo, as obras nunca mais estavam prontas, nós precisávamos de uma resposta, os sítios para alugar não tinham as condições que queríamos, enfim, toda uma loucura, então começamos mesmo aqui. Ou seja, é mais um caso, já tive aqui uma convidada que é a Camila Isola, que começou a escola na garagem dela. Afinal, não é só no Brasil, em Portugal também temos aqui este exemplo da Joana. É a prova que isto é mesmo assim, quando a vontade é muito grande, não é? As coisas acontecem. E o certo é que da sua casa passou por um espaço e a escola já existe desde 2018 e tem muitos projetos, que é isto que eu também quero que quem te está a ouvir entenda, que não é apenas uma escola. Esta escola tem aqui, se forem ao site, eu depois vou deixar os links lá no texto, lá no montestoria.pt, que acompanha depois este episódio, para poderem ver, porque realmente acho que é bom ver para também entenderem que não é só uma escola. Tem vários projetos, várias coisas agregadas dentro da comunidade, de formação, workshops, há ali muita coisa. Sim. E, além disso, também está ligada a esta escola a uma coisa que foi histórica em Portugal. É importante dizermos isto. Foi importante dizermos isto. Foi no passado mês de setembro que a pedagogia Montessori chegou à escola pública, numa escola de Matosinhos. E a escola Montessori do Porto tem aqui um dedo, Joana tem o dedo, tem as mãos, tem tudo. Estamos lá com alma e com tudo. Como é que decorreu este processo? Eu acho que é muito importante, acho que as pessoas querem saber como é que isto aconteceu.
perceber a história, porque nós, inicialmente, nós quisemos formar uma associação e queríamos começar na escola pública. Este sempre foi o nosso intuito principal. Só aí batemos às portas das várias câmaras e sempre foi, não, mas Montessori já é uma pedagogia centenária, isto está completamente démodé. Meu Deus. Mas normalmente as pessoas dizem isso, não é? Foi muito difícil, então dissemos, ok, não conseguimos ir por aqui, vamos mostrar que de facto é uma pedagogia que está cada vez mais atual, principalmente no mundo tão tecnológico, onde precisamos de voltar a encontrar-nos connosco e conseguimos estar bem e aprender através das mãos, através do corpo, de mexer, de explorar, e não só com o dedo a virar páginas num iPad. E, portanto, é preciso voltar a encontrar esta... É urgente, Joana, é urgente. É urgente. E, portanto, a pedagogia de Montessori, seres capazes, que façam as coisas por si, que não estejam à espera e dependentes de terceiros, e sejam capazes de ter sentido crítico e pensar pela sua própria cabeça. É mesmo importante. E, portanto, dissemos, ok, pelo público, nesta primeira fase não vamos conseguir, vamos criar algo privado, porque era a alternativa que tínhamos, mas sempre com o público em mente, portanto sempre foi algo que nós quisemos. E finalmente, no ano passado, concorremos a um projeto ali à Câmara de Matosinhos e ganhamos. E portanto depois o desafio, ou seja, a Câmara dispensou aqui alguma verba para nós montarmos 2 salas Montessori na escola pública, só que o desafio, porque eu digo sempre que quem faz as escolas são as pessoas, o desafio era ter pessoas que quisessem abraçar este desafio. Acreditassem, não é? Acreditassem também, educadores, não é que quisessem. E, portanto, andamos aqui a falar com várias escolas do agrupamento, vários professores e educadores de infância, essencialmente, dos vários agrupamentos, e pronto, ainda por cima foi na altura do Covid, as pessoas estavam assustadíssimas, quer dizer, estão muitas mudanças, agora temos que andar de máscara e fazer estas coisas todas e mais implementar uma pedagogia nova. E isto é de que faixa etária, estas 2 salas? É dos 3 aos 6. Okay. São 2 salas dos 3 aos 6. São idades mistas, não é? Como temos nas salas Montessori. Sim. Até que tivemos aqui 2 professoras, temos um grupo de professores incrível e acima de tudo aqui 2 professoras maravilhosas, a Fernanda e a Natália, que disseram, eu tenho 20 anos de serviço, cada uma delas. Já apliquei montes de coisas, mas sinto que as nossas crianças estamos a viver tempos muito diferentes e temos que conseguir ir ao encontro das crianças de outra forma. E, portanto, arregaçaram as mangas e lançaram-se aqui este desafio connosco. Portanto, desde formação teórica, que demos a vários professores do agrupamento, e depois a formação prática, a montagem das salas, portanto, foram meses aqui de trabalho com elas e continuamos a ir todas as semanas, hoje lá fui, todas as semanas lá estou e acompanho aqui o projeto e, portanto, tem sido incrível acompanhar. Ainda hoje elas me diziam, Joana, tantos anos que eu estou a trabalhar nisto, portanto não são professoras de recentes, não são professoras formadas recentemente, são pessoas já com muitos anos de experiência e dizem, é incrível ver a serenidade das crianças, é incrível ver a crescente independência das crianças, o autoestima e a autoconfiança delas, com um sorriso na cara enquanto trabalham e exploram os materiais e aprendem. É até diria emocionante. É emocionante, e elas dizem, claro, que é um desafio, porque é uma aprendizagem constante, não é? Quer dizer, pronto, temos permanentemente informação e descobertas novas e portanto, apresentam aqui desafios, olha, surgiu-nos esta situação, aquela situação, como é que podemos fazer e encontramos juntas aqui formas de ultrapassar e portanto, implica aqui uma dedicação e um trabalho e uma exploração constante também da parte delas, porque é toda uma forma diferente de trabalhar e quebrar com alguns padrões que já estavam muito enraizados. Mas depois de ouvir este feedback delas, de que eu noto o grupo muito melhor, noto cada uma das crianças muito mais serena, muito mais focada, muito mais entusiasmada com a sua própria aprendizagem. Isto é tudo, é o pagamento, não é? É maravilhoso. E os pais? O que é que os pais dizem destes ambientes? Certamente quando vão às salas, as primeiras reações talvez fossem de estranheza, não? Os pais, quando comecei a dar formação, eu desde sempre montava mini ambientes, não é? Onde quer que eu fosse, eu dei formação norte a sul do país e andava com a casa às costas e montava mini ambientes. E quando as pessoas chegavam ao espaço onde eu tinha preparado, porque eu preparava todo o espaço para as receber e para ter os materiais dispostos, toda a organização segundo a lógica Montessori, ainda que não tivesse tudo, mas tinha ali uma demonstração. As pessoas ficavam, pela simplicidade das coisas, mas ficavam com imensa vontade de explorar, de mexer, e portanto as pessoas quando chegam, para além da serenidade que sentem quando chegam no ambiente Montessori, porque é muito clean, respira-se, tem a natureza dentro do ambiente, portanto a própria energia num ambiente Montessori que assim de calma e de serenidade. E depois esta vontade, todos estes materiais muito concretos, que dá vontade de mexer, dá vontade de explorar, e portanto as pessoas têm muita vontade de manusear e de experimentar, portanto querem abrir as Dá vontade de ser criança, outra vez. Mesmo, depois olham para mim a perguntar-me, tipo, posso mexer? Claro, eles estão aí para isso. E portanto isto que as crianças chegam, quando entram no ambiente Montessori, os adultos também sentem quando entram no ambiente Montessori, esta vontade de mexer e de explorar, é muito convidativo. E por isso os pais no início, antes das crianças entrarem no ambiente Montessori,
Montessori na escola pública, tivemos uma reunião com os pais, explicamos o que é que íamos fazer, porque é que estávamos a fazer aquilo, para os pais perceberem. Alguns pais com algumas questões, outros que já conheciam um bocadinho Montessori ficaram contentíssimos de poder ter esta oportunidade na escola pública. E entretanto elas foram tendo reuniões com os pais, e elas vão tendo contactos diários com os pais, e o feedback deles, agora estão alguns em isolamento em casa, porque com esta questão desta nova variante, portanto há muita gente em isolamento em casa, então os pais mandam-lhes fotografias, olha, eles agora andam a limpar o vidro, agora andam a emparelhar meias, agora andam a fazer não sei o quê, e portanto toda esta autonomia, toda esta independência, esta autonomia que vão conquistando na sala, depois também transportam para casa e adotam um papel muito mais ativo no dia-a-dia da família. E o melhor... Sim, e peço desculpa, o melhor para... Às vezes quando nós falamos de Montessori a quem nunca ouviu falar... é sempre uma tarefa ingrata, não é? Porque estamos a falar, é a teoria. O melhor é sempre a criança demonstrar, não é? Porque quando uma criança com 1 ano e pouco serve a sua própria água e tem ali já alguns aspectos de independência, as pessoas ficam muito admiradas. Quantidade de coisas que conseguem fazer sozinhos. Giro! E isso é que é a melhor forma de... São as crianças, é que nós, como gostamos e como estamos envolvidas, cada pessoa tem a sua forma de interpretar também o que é Montessori. Mas as crianças está ali, estamos a ver o mundo nas mãos delas, tudo a acontecer. Isto tudo que nós aqui falamos em teoria é real, é isso que acho que é maravilhoso. Quem tem a oportunidade, como a Joana, pronto, que é a sua vida, não é? De ver, acho que deve ser mágico. Porque uma coisa é nós lermos os livros da Maria Montessori e vermos que é possível isto, uma criança com 2 anos já faz isto, com uma 3 faz aquilo, mas depois ver com os nossos olhos na prática, é maravilhoso. Eu acho que é fantástico mesmo. É incrível. E depois ver crianças super agitadas, não é? Fisicamente muito agitadas, e de repente como se encontram no ambiente e conseguem canalizar esta energia de uma forma super construtiva. Chegou-nos à escola uma criança com imensa energia, que estava com imensa dificuldade de adaptação na escola onde estava, porque de facto era uma criança que precisava de se mexer constantemente. Sim. E portanto aquelas horas infinitas no círculo, agora vamos todos fazer isto e temos que fazer, e a criança a odiar, desenhar e pintar e tinha que estar ali ad eterno, aquilo para ela era uma tortura. E ela, de facto, ao chegar aqui ao ambiente, e ela canalizar toda esta energia para os interesses dele, o que é que ele descobriu? Entusiasmou-se imenso com os mapas, então fazia mapas de todos os mapas dos continentes, com os países todos, sabia os países todos, estamos a falar de uma criança de 4 anos, sabia os países todos os continentes, as bandeiras de todos os países. Às vezes perguntávamos, Joana, qual é este? Eu pensava, deixa-me ir aqui às soluções, qual é este? Porque eu já não sei qual é este estado dos Estados Unidos, eu sei lá qual é este estado dos Estados Unidos exatamente neste momento. Mas ele sabia, que é impressionante como ele conseguiu... E depois, claro, aprender sempre em movimento, não é? Então não estava propriamente quieto. Claro. E depois levava peças de um lado para o outro e explorava e pintava e desenhava a bandeira e fazia um livro e depois ia buscar e decalcava o país e pintava, enfim. É mesmo a mente absorvente, ali à nossa frente, não é? Mesmo. Sabe porque é que eu já não tenho este tipo de mente que é tão maravilhoso? Não, às vezes é pensar, quem nos dera saber disto, não é? Porque naquela altura, porque é mesmo mente absorvente, para o bem e para o mal, porque já aqui falámos também disso, não é? Absorvem tudo. E isto aqui que a Joana disse, que uma criança de 4 anos sabia os países e as bandeiras, isto é possível, isto não é, isto é possível. E atenção, não é porque a criança é especial ou é mais esperta do que as outras, não, é o ambiente que está preparado para a fase de desenvolvimento que estas crianças estão. Joana, antes de terminarmos, que projetos é que estão aqui para o futuro da Escola Montessori do Porto e também da Joana? Há alguma coisa que nos queira desvendar? Nós neste momento estamos a trabalhar para que consigamos ter primária Montessori reconhecida pelo Ministério da Educação. Portanto, este é um passo grande que nós queremos torcer aqui todos para que seja possível. Sim, muito em breve. Portanto, estamos a fazer todo o trabalho nesse sentido, seja junto do Ministério da Educação, seja em procuras de espaços que cumpram todos os requisitos necessários. E, portanto, estamos aqui a fazer este paralelismo entre o currículo, entre as orientações curriculares para o primeiro ciclo e a forma como trabalhamos em Montessori, para que se perceba, de facto, que não é assim tão difícil alcançar todas as metas curriculares, todos os objetivos curriculares. É só encontrar um caminho diferente e um tempo diferente, ou seja, respeitando aqui o tempo da criança, ou seja, pode haver crianças que em termos das matemáticas, num primeiro ano podem estar no equivalente ao segundo ou ao terceiro, e na linguagem podem estar, mas portanto...
mostrar ou perceber que é possível, respeitando o ritmo da criança, fazer com que ao final dos 4 anos todas elas tenham alcançado aquelas metas e os objetivos exigidos para entrar num 5º ano, mas de facto com um caminho diferente. Okay. Portanto, esse é um dos grandes objetivos. É um grande objetivo. É um grande objetivo e estamos a trabalhar nisso neste momento. Outra continuar a investir aqui bastante na formação, porque de facto temos cada vez mais pessoas a pedir-nos formação, porque nós estamos à formação de assistente, mas de facto, e a formação de Montessori em diferentes faixas etárias, agora começamos a trabalhar e a dar formação sobre Montessori na terceira idade também, vamos começar no seguimento de vários pedidos o curso o Master em Educação Montessori, portanto que dará aqui competências para trabalhar ao nível como educadora Montessori, como guia Montessori, que irá começar agora em abril. Ok. Portanto, isso é também uma das grandes novidades que lançamos assim há pouco tempo, no seguimento de vários pedidos de facto que sentíamos e algumas necessidades que as pessoas manifestavam. E claro, chegar a mais escolas públicas, não é? Tornar aqui Montessori mais acessível. Esse é o grande objetivo. Joana, foi um prazer conversar consigo, porque a Joana é de facto uma referência de Montessori em Portugal. É uma das primeiras, até onde eu sei, se estou aqui a dizer alguma coisa errada, a primeira que venha dizer, olha, não fui eu. Mas de facto a Joana é uma das pessoas que trouxe Montessori para Portugal. Quem quiser saber mais sobre esta escola, recordo que vou deixar lá no texto que apoia este podcast, lá no montessori.pt, vou lá deixar os contactos todos. Joana, o que é que quer dizer? As palavras finais aos nossos ouvintes. Simplesmente agradecer, sinto-me tão grata por olhar e poder ver que temos tantas famílias que puderam beneficiar tantas crianças que puderam beneficiar desta pedagogia, ter esta oportunidade de aprender como eu gostava de ter aprendido. E portanto isto deixa-me super feliz e sentir que, não é, que juntas, não é, a Mara com o seu trabalho e cada uma com o seu trabalho de difundir esta pedagogia maravilhosa e outras pedagogias maravilhosas, não estou a dizer que Montessori é a única, claro, exclusiva, maravilhosa, não, há uma série de pedagogias incríveis e acho que todos temos, né, um nosso papel na sua difusão para que as crianças possam aprender de uma forma muito mais alegre, seguindo aqui o seu ritmo, criar aqui estes seres livres, mentes pensantes com sentido crítico, porque o futuro vai precisar de adultos. Cada vez mais. Obrigada, Joana. Muito obrigada, Mara. Nós ficamos por aqui, já sabe, vá às nossas redes sociais, em Montessori, também no YouTube, estamos lá há pouco tempo, mas estamos. Espero pela vossa visita e encontramos-nos daqui a 15 dias. Obrigada e fiquem bem. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.